A venda clandestina de gás liquefeito de petróleo, o GLP, também conhecido como gás de cozinha, tem sido uma prática comum, principalmente no interior do estado. Na capital, o problema levou a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor a realizar fiscalizações junto com outros órgãos técnicos que resultaram em apreensões e prisões. Recentemente, a Promotoria de Esperança expediu recomendação para que as autoridades públicas tomassem as providências necessárias para coibir esse comércio ilegal que coloca em risco a vida das pessoas. É o que você confere agora. Desde 2010, o Ministério Público tem promovido forças-tarefas que resultaram na apreensão de vários botijões de gás de cozinha comercializados de forma irregular e no indiciamento de comerciantes por crime. No município de Esperança, a 134 quilômetros da capital, a promotoria encontrou várias irregularidades em uma operação realizada este ano em conjunto com as polícias militar, civil e o Corpo de Bombeiros. Existem diversos estabelecimentos vendendo o famoso GLP de forma inadequada, acondicionamento totalmente incompatível com o exercício da atividade. A título de exemplo, em um determinado estabelecimento foi encontrado o comércio de gás conjuntamente com o comércio de fogos de artifício. Uma situação altamente perigosa e que o risco iminente de causar danos à incomodidade das pessoas, à vida e ao patrimônio de terceiros. O Ministério Público firmou um termo de ajustamento de conduta com as distribuidoras de GLP do estado da Paraíba para coibir o comércio clandestino de gás. O termo estabelece que as distribuidoras devem adotar providências comerciais cabíveis nos sentidos de inibir a revenda e a distribuição ilegal de gás de cozinha. Segundo dados do Sindicato dos Revendedores de Gás, a Paraíba possui 675 pontos de revenda que possuem licença de funcionamento e são registradas pela ANP. Poucas estão aptas para a atividade. A maioria tem documentação irregular. Precisa toda a documentação necessária para se constituir, que é constituída uma empresa, além de licença do Corpo de Bombeiro e a licença do órgão fiscalizador, que é a Agência Nacional de Petróleo. Apesar das constantes fiscalizações, alguns comerciantes desrespeitam a recomendação do Ministério Público e insistem em comercializar gás ilegalmente. Quem descumprir as normas poderá responder criminalmente. Foi feita uma operação integrada pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal, no sentido de coibir essa prática. Alguns estabelecimentos ficaram conscientes de que o Ministério Público não vai tolerar esse tipo de comercialização clandestina ou irregular de GLP e cessaram as atividades. Entretanto, outras pessoas permaneceram ou permanecem, insistem em permanecer com o comércio sem ter a autorização necessária e o Ministério Público editou uma recomendação, concedeu um prazo para que essas pessoas possam se adequar às normas exigidas e às autorizações necessárias e verificando que algumas das pessoas, o prazo da recomendação já foi expirado, ainda permanecem sem se adequar, o Ministério Público está manejando uma ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer, tanto em desfavor dos proprietários de estabelecimentos como do município que tem o poder de polícia de fiscalizar permanentemente essas atividades. E, obviamente, também vai requisitar a instauração de inquérito policial, haja vista que, em tese, a conduta praticada pelos proprietários de estabelecimentos configura crime. Vamos intensificar cada vez mais as fiscalizações junto com esses órgãos, até porque na própria ação a gente já pede que esses órgãos, de forma permanente, periodicamente, façam a devida inspeção e todos aqueles que estejam descumprindo as normas legais ou estejam funcionando de forma irregular, sejam apreendido o produto, o GLP, e encaminhado à autoridade policial para o procedimento criminal cabível. Na Paraíba, a estimativa é que funcionem clandestinamente mais de 3.500 pontos de revenda. Todas as revendas irregulares serão mapeadas pelo Sindicato dos Revendedores de Gás e notificadas em conjunto com o Ministério Público. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de Justiça Militar da Paraíba, Fernando Andrade.
Promotora, eu gostaria que a senhora me explicasse o que vem a ser uma ADIM. A ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade. É a ação que é proposta perante o Supremo Tribunal Federal e visa atacar uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que esteja em desacordo com o que a Constituição Federal determina. Ela visa justamente declarar a inconstitucionalidade dessa lei ou desse ato normativo. A ADIM, ela não visa julgar um conflito de interesses, uma disputa entre partes que se encontram em litígio, como, por exemplo, acontece com pais que disputam a guarda de um filho, ou numa ação que visa a nulidade de um contrato, uma ação de divórcio, onde a decisão tomada pelo juiz vai valer para aquelas partes que estão em disputa judicial. Na ADIM, ao contrário, ela ataca a lei em si e os vícios que ela contém, mesmo que na prática essa lei não tenha sido aplicada.